Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática, nossa aula de número 23 da playlist de aulas do sexto ano. E essa aula é muito importante. Eu não diria que é só uma aula, é uma aula de super dicas. Por quê? Porque nós vamos estudar critérios de divisibilidade. Critérios de divisibilidade por 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 e 1000, para evitar o fôlego, né? Então, podem perceber que a aula vai ficar um pouquinho longa, porque é muita coisa, são muitas dicas, mas vale a pena, tá? Os critérios de divisibilidade nos ajudam a saber se um número natural é divisível por um desses aqui, né? Sem necessariamente eu ter que efetuar a conta de divisão. Isso não é bom? Isso não é legal? Isso não me ajuda? Isso vai fazer eu ganhar muito tempo, tá? Então vale muito a pena assistir essa aula. Vem comigo. O que será que significa critérios de divisibilidade? Então, antes da gente começar, ó, nós já aprendemos, né, a saber quando um número é divisível por outro, né? Sempre falando de números naturais. Então, por exemplo, eu sei que o 20 ele é divisível por 4, porque se eu fizer a divisão do 20 pelo 4, vai dar 5, e o resto aqui vai ser 0, certo? Então eu sei que 20 ele é divisível por 4. Ou ainda eu posso dizer, né, que o 4 é um divisor do 20. Então dá para eu montar essas duas frases aqui. Ó. Posso dizer que 20 é divisível por 4. Tá? Por quê? Porque a divisão do 20 pelo 4 é uma divisão exata, né? Ó. O resto da divisão foi 0. Posso dizer ainda que o 4 é divisor do 20. Tá? Então são formas diferentes de eu relacionar esses números. E ainda, né? Posso dizer também que 20 é múltiplo de 4. Tá? O 20 ele é resultado de uma multiplicação onde um dos fatores é o 4. Por exemplo, 4 vezes o 5, né? 4 vezes o 5 dá 20. Então, olha de quantas maneiras diferentes a gente pode estar relacionando os números 20, 4 e o 5, no caso também, né? Agora, já o número 23, se eu fosse verificar se o 23 é múltiplo de 4, eu posso dizer que o 23 não é múltiplo de 4, porque a divisão do 23 pelo 4, ela não é exata, ela deixa um resto, né? E quando a divisão não é exata, significa que o 23 não é divisível do 4, que o 4 não é divisor do 23, ou ainda que o 23 não é múltiplo de 4, ok? Então tudo isso foi assunto da semana passada. E hoje a gente vai fazer o quê, né? Como a gente tem que saber muitas vezes se um número é divisível por outro ou não, então a gente vai estudar alguns critérios, né? Existem algumas maneiras da gente conseguir perceber se um número é divisível por outro ou não, sem necessariamente ter que fazer o cálculo da divisão, tá? Então nós vamos estudar alguns critérios. Antes de mais nada, né? O mais importante é você saber a tabuada. Então é fundamental saber a tabuada, ok? Então vamos lá, ó. A gente vai de um algarismo por cada vez. Nós sabemos que todos os números são divisíveis por 1, ok? Então 1 ele é um divisor universal, né? Ele divide todos os números. E que nenhum número é divisível por 0, nenhum, tá? Então o 0 não divide ninguém. Agora, vamos começar a estudar os critérios de divisibilidade por 2. Quando que eu tenho um número divisível por 2? Então, para isso, basta a gente ler aqui a informação, né? Ó. Um número natural, ele é divisível por 2, tá? Quando ele é par. Então, um número natural é divisível por 2 quando ele é par. E quando é que o número é par? Quando termina com o algarismo 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, é muito simples eu saber se um número é divisível por 2. Basta olhar no último algarismo. Eu só colocar aqui, ó, 247, depois 346, 8.902, né? Qual desses números ou quais deles são divisíveis por 2? Basta olhar no último algarismo. O último algarismo é par? Não, nesse caso aqui do 247, o último algarismo é ímpar. Então, o 247 não é divisível por 2. Divisível por 2, tá?
Por quê? Porque ele não acabou nem com 0, nem com 2, nem com 4, nem com 6, nem com 8, tá? Só serão divisíveis por 2 os números que terminarem com um algarismo par, 0, 2, 4, 6 ou 8. O 346, ele é divisível por 2? Bom, eu vou olhar somente no último algarismo. Então, sim, né? Ele é divisível por 2. Por quê? Porque ele termina com algarismo par. Beleza? Tranquilo, né, gente? E o 8.902, como é que eu sei se ele é divisível por 2? Basta olhar o último algarismo. Você olha para o último algarismo, ele é um algarismo par, então a resposta é sim. Tá? Muito fácil, né? Então, critério de divisibilidade por 2 é um número natural é divisível por 2 quando ele é par. Ou seja, quando termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Tranquilo, né? Tinha deixado um slide para mais exemplos, mas nem precisou. Então vamos lá agora conhecer o critério de divisibilidade por 3. Quando será que eu tenho um número divisível por 3? Né? Sabemos que nem todos os números são divisíveis por 3. Então vou colocar aqui um exemplo. 261. Será que ele é divisível por 3? Uma forma de eu verificar isso é eu efetuando a divisão. Olha só, vamos lá. Eu sei que 2 dividido por 3 vai dar 0, né? 2 centenas, se eu dividir para 3, vai dar 0. Então eu vou agrupar aqui a centena com a dezena. 26 dividido por 3, eu tenho que saber assim, ó, quantas vezes o 3 cabe no 26. Bom, o 3 ele vai caber 8 vezes, porque 8 vezes 3 é 24, e ainda vai sobrar aqui 2 dezenas. Vou abaixar 1, ficaram 21 unidades. Quantas vezes o 3 cabe no 21? Muito fácil, né? Cabe 7 vezes. Tá? Então, 261 dividido por 3 dá 87 com o resto 0. Então, é claro que o 261 é divisível por 3. Tá, professor, mas aí você fez a conta. Você falou que ia ensinar algumas formas, né? Ia dar dicas de como saber sem ter que fazer a conta. É isso mesmo. Então, vamos lá. Ó. No 261, gente, presta atenção. Ó. Se eu fizer a soma dos algarismos que compõem esse número... Como assim? Assim, ó, vou pegar os algarismos que compõem o número 2, o 6 e o 1. Vou somar eles. Se a soma dos algarismos que compõem o número for divisível por 3, o número também vai ser. Então, se eu somar 2 mais 6 dá 8, mais 1 dá 9. Como 9 é divisível por 3, então o 261 também será. Certo? Então, esse é o critério de divisibilidade do algarismo 3. Então, ó, como 9 é divisível por 3, né? 9 é o resultado da soma dos algarismos que compõem 261, tá? O número 261 também é. Também é. Certo? Deixa eu ver se eu entendi bem, professor. Ó, aqui está escrito também, tá, gente? Ó, um número natural é divisível por 3 quando a soma de seus algarismos é divisível por 3. Vamos fazer mais exemplos? Vamos lá. Ó. Eu quero saber se o número 597 é divisível por 3. É uma pergunta, tá? 597 é divisível por 3? Bom, para eu verificar se é ou não, o que eu vou fazer? A soma dos algarismos que compõem o 597. Eu faço 5 mais 9, que dá 14. 14 mais 7 é igual a 21. Tá? O 21, ele é divisível por 3. Portanto, o número também vai ser. Tá? O 21 é divisível, então o 597 também é. Tá? Portanto, 597 também. Também é divisível por 3. Então, é isso, gente. Tá? Simples assim. Você vai pegar os algarismos que compõem o número, tá? E vai somar eles. Se a soma for um número divisível por 3, o número também vai ser. Tá? Vamos pegar outro exemplo. 1037. 1037 é divisível por 3?
Então, para eu saber se é divisível por 3, o que eu vou ter que fazer? Somar os algarismos. Então, 1 mais 0 mais 3 mais 7. Isso aqui dá 11, não dá? Agora o 11. O 11 é divisível por 3? Não, não é, né? Então, 11 não é divisível por 3. Portanto, o 1037 também não é divisível por 3, tá? Então, é isso. Bem simples, né? Então, a gente já viu dois critérios de divisibilidade. Já vimos aí o critério de divisibilidade por 2 e por 3. Vamos lá agora estudar o critério de divisibilidade por 4. Bom, como está escrito aqui, ó, um número natural é divisível por 4 quando seus dois últimos algarismos são 0,0 ou formam um número divisível por 4. Pera lá, professor, deixa eu ver se eu entendi. Então vamos lá, vamos pegar exemplos. Vamos pegar aqui o 548. Será que o 548 é divisível por 4? Bom, se eu efetuar o cálculo, eu vou verificar que sim, que 248 é um número divisível por 4. Tá? Vou fazer rapidinho aqui, sem perda de tempo, só para a gente verificar que o 548 é divisível por 4. Tá? Repare que o resto dessa divisão é 0. Então, ó, não coube aqui. Mas 28 menos 28 vai dar resto 0. Então, 548 é divisível por 4. Mas, novamente, eu tive que fazer o cálculo, né? Como será que eu faria, né? Como teria que fazer para saber se 548 é divisível por 4? Bom, veja só a dica que eu vou dar para vocês. Nesse caso do 548, basta você observar o número formado pelos dois últimos algarismos, o algarismo da unidade e da dezena. Se o número formado pelos dois últimos algarismos forem divisível por 4, então o número original também vai ser. Olha só, 48 é divisível por 4? Bom, fácil, né? 48 é. Vai dar 12. Vai dar 12 e não vai sobrar nada. Certo? Então, como 48 é um número divisível por 4, o 548 também é. Certo? Então, qual é o critério de divisibilidade por 4? É você olhar o número formado pelos dois últimos algarismos. Vamos lá para mais um exemplo. Ó. Deixa eu pegar outro exemplo aqui. Ó, vamos pegar o número 716. Bem fácil para começar. Quero saber se 716 é divisível por 4. Então eu vou fazer o quê? Saca só. Eu vou pegar o número formado pelos dois últimos algarismos. 16 é divisível por 4? Poxa, 16 é divisível por 4, né? Dá 4 e não sobra nada. Então, se o número formado pelos dois últimos algarismos é divisível por 4, então 716 também é. Então, a resposta aqui é sim, né? 716 é sim divisível por 4. Vamos pegar outro exemplo? 1200. Tá? Todo número que terminar com dois zeros, né? 00, também é divisível por 4. Então, basta eu olhar nos dois últimos algarismos que compõem o número. Se ele terminar com 00, 00 é divisível por 4, né? Então, aqui também, né? Todo número que terminar em 00 é divisível por 4. Então, a resposta é sim. E um outro exemplo, olha só. Vamos pegar aqui o 845. Será que ele é divisível por 4? Como é que eu faço para saber? Eu olho nos dois últimos algarismos. O número formado pelos dois últimos algarismos é o 45. 45 é divisível por 4, gente? Ó, 45, quando for dividir por 4, vai dar resto. Então, isso significa que o 45 ele não é divisível por 4. Então, percebe que a gente consegue simplificar bastante, né? O fato para saber se um número é divisível por 4 ou não. Ó, vou dar um outro exemplo. Imagina esse número aqui, ó, um número bem grande. Deixa eu pegar aqui uma cor de caneta, ó. Vou pegar esse número aqui, da ordem da dezena de milhão. Pô, sacanagem, professor. Quero saber se esse número aqui é divisível por 4, gente. Rapidinho a gente responde isso, ó. Basta eu olhar pelo número formado pelos dois últimos algarismos. Fácil assim, né?
16 é divisível por 4? Sim, 16 é divisível por 4. Então, que conclusão que a gente chega a respeito do 10.718.916? Que 10.718.916 também é divisível por 4, ok? E aqui ficou a resposta do 845 é não, né? Porque deu uma divisão que não era exata. Então, 845 não é divisível por 4. Bom, critério de divisibilidade por 5. Esse aqui já não é novidade para ninguém, né? Nós sabemos que todo número natural é divisível por 5 quando termina em 0 ou 5. Né? A própria tabuada do 5 já nos diz isso, né? Se a gente pega lá a tabuada do 5, é 0, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 45, 50, 55, 60, tá? Então, todos os múltiplos de 5 vão terminar com 0 ou com 5. Então, um número vai ser divisível por 5 se acontecer isso, tá? Muito simples. Vamos ver aqui dois exemplos, ó. O 570, tá? Eu vou efetuar uma vez a conta só para a gente verificar. O 570 dividido por 5, tá? Rapidinho fazendo o cálculo aqui, ó. Vai dar 114, tá? E repare que o resto dessa divisão é 0. Ou seja, o 570 é divisível por 5. E o algarismo da unidade desse número é o 0, tá? Então, todo número que terminar com 0 ou com 5 vai ser divisível por 5. Um outro exemplo. Se a gente pegar aqui, ó, o 835. Bom, 835 ele termina com o algarismo 5. Então, ele tem que ser divisível por 5, tá? Fazendo o cálculo rapidinho aqui, a gente percebe que o resultado dessa conta é 167. Tá? E resto 0, ou seja, o 835 é divisível por 5, tá? E ainda a gente conclui, né, que ele é um número que termina com o algarismo 5. Então, todo número que terminar com 0 ou com 5 vai ser divisível por 5. Fato, tá? Então, a gente pode usar esse raciocínio para concluir, por exemplo, ó, que o 695 é divisível por 5. Certo? Posso usar esse raciocínio para concluir que um número bem grande, tipo esse daqui, ó, 2.047.130 é divisível por 5. Opa, acentuei errado aqui, né? Tá? Então, como é que eu sei que esses dois números são divisíveis por 5? Pelo último algarismo, né? O último algarismo aqui é 5, então o número vai ser divisível por 5. Aqui o último algarismo é o 0, significa que o número é divisível por 5. Beleza, professor. E no caso do 318? 318 é um número divisível por 5? Claro que não, porque ele termina com algarismo 0 ou com algarismo 5. Não, né? Então a gente conclui que não. 318 não é divisível por 5. Então vamos recapitular, gente. Por que nós estamos estudando esses critérios de divisibilidade? Porque nós estamos num capítulo que fala de divisores e de múltiplos. Então eu quero saber se um número é múltiplo ou divisor de alguém. Para eu saber isso, eu tenho que efetuar a divisão. Porém, se eu conhecer os critérios de divisibilidade, fica muito mais fácil. Repare que no número da ordem do milhão aqui, ó, eu não precisei efetuar o cálculo, né? Não foi feito a conta 2.047.130 dividido por 5. Bastou eu olhar para o último algarismo e eu já soube o resultado. A mesma coisa do exemplo anterior, né? Aqui no 10.718.916, eu precisei fazer a divisão para saber se ele é divisível por 4? Claro que não, bastou olhar para o número formado pelos dois últimos algarismos. Só, eu sei que são bastante critérios, tá? Mas com a prática, com a realização das atividades, isso aí vai ser memorizado rapidinho por vocês. Olha lá, critérios de divisibilidade por 6. Esse é muito fácil também, tá? Para que um número seja divisível por 6, é necessário que ele seja divisível por 2 e também por 3. Então, olha só, um número natural é divisível por 6 quando é divisível por 2 e por 3. Então, eu vou ter que usar os critérios de divisibilidade do 2 e do 3.
tá? Percebe que está repetindo já? Eu não tenho um critério específico para o 6. Eu tenho que saber se ele é divisível por 2 e por 3. Vamos ver, professor, isso com o número para melhorar? Vamos lá. Ó. 624. Será que ele é divisível por 6? Então eu vou efetuar a divisão aqui para a gente verificar que sim, que ele é divisível por 6, tá? Vou fazer rapidinho aqui para não perder tempo. Vai dar 1, não vai sobrar nada. Abaixou o 2, tem que dividir, né? 2 dividido por 6 dá 0, continua sobrando 2. Abaixo o 4, 24 por 6 dá 4 e não sobra nada. Então, se é uma divisão exata, a gente conclui que o 6 é divisor do 624, ou ainda que o 624 é divisível por 6. Agora, como fazer, né? Para eu saber se ele é divisível por 6 sem necessariamente ter que dividir por 6. Então a gente vai pensar da seguinte maneira. Vai ser divisível por 6 se ele obedecer a seguinte regra. É divisível por 2 e também por 3. Bom, 624, ele é par. Então a gente olha aqui no algarismo da unidade. A gente vê que a unidade é um número par. Então o número é par. Portanto, ele é divisível por 2. Ok? Tá? Então vou colocar aqui. Ó. Par. Portanto, é divisível por 2. Então, é divisível por 2. Vou colocar assim, tá? É divisível por 2. Tira essa interrogação que eu estou afirmando isso. Agora, eu preciso saber se ele também é divisível por 3. Então, tem um critério de divisibilidade por 3, que é o de somar os algarismos que compõem o número. 6 mais 2 dá 8 e 8 mais 4 dá 12. Bom, 12... é divisível por 3, né? Então tá aí, ó. Eu tenho um número que ao mesmo tempo é divisível por 2 e por 3. Portanto, é divisível por 6. Vamos estudar mais exemplos aqui, ó. Se eu pegar, por exemplo, o número... Deixa eu pegar aqui da apostila. O número 168. Será que o número 168 é divisível por 6? Então, vamos pensar assim. Para ele ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e 3. Tá? Por 2 ele é? Sim, porque é par. Ok? E por 3 ele é? Então, para saber se ele é divisível por 3, eu tenho que somar os algarismos. Então, mas já vou me adiantar aqui. A resposta é sim. Por quê? Porque 1 mais 6 mais 8 é igual a 15. E 15 é divisível por 3. Então, ele é divisível por 6? Sim, né? Conclusão, sim, é divisível por 6. Vamos pegar outro exemplo? Deixa eu pegar aqui um exemplo aqui embaixo. Vou pegar o 256. Vamos lá, ó. 256. Será que esse número é divisível por 6? Tá? Essa é a minha pergunta. Para ele ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2. Por 2 ele é? Sim. Por quê? Porque é par, né? Ele é um número que termina com o algarismo 6, ele é par, então é divisível por 2. Ele é divisível por 3? Vamos pensar? Sim ou não? Para eu saber se sim ou não, eu tenho que somar os algarismos que compõem o número. 2 mais 5 dá 7, mais 6 é 13. 13 é divisível por 3? Não, não é, né? Então, olha só. O 256, ele é divisível pelo 2, porém, não é divisível pelo 3. Portanto, não vai ser divisível por 6, tá? Então, a resposta aqui do 256 é não. 256 não é divisível por 6. Vamos lá. Critérios de divisibilidade por 7. Ó, esse critério não tem na apostila, tá? Por isso que o título tá diferente aqui, né? Tá com a minha letra e não tá com o print da apostila. Então, esse aqui é um bônus para vocês. Como é que eu sei se o número é divisível por 7? A gente vai pensar da seguinte maneira, ó. Vou pegar um número aqui. 400... Espera aí, deixa eu pegar um bonitinho para dar certo. Vou pegar aqui, ó. Então, vamos lá, ó. Eu peguei aqui o número 455. Será que esse número é divisível por 7? Né? Vamos ver.
Se a gente efetuar a divisão normal, a gente vai ver que sim, que ele é divisível por 7, né? Vai dar 6, aqui vai dar resto 3, abaixando 5 vai dar 5 e resto 0. Então, se a divisão deu resto 0, significa que sim, né? 455 é divisível por 7. Agora, como é que eu faço para eu saber se ele é sem necessariamente efetuar essa divisão? Então, eu vou pensar da seguinte maneira agora, ó. 455. O critério vai ser o seguinte: eu vou pegar o último algarismo do número, que é o 5, e vou dobrar. Dobrar significa multiplicar por 2, né? Então vai ficar 10. E vou pegar o número que sobrou, né, formado pelos outros algarismos, no caso 45, e vou subtrair 10. Então vou fazer 45 menos 10. 45 menos 10 deu 35. Isso significa, né, que 455 é divisível por 7. Por quê? Porque deu 35 e 35 ele é divisível por 7. Ok? Vamos lá para mais um exemplo. Ó, vou pegar aqui um outro número agora. Fazer um número na calculadora aqui. Só para a gente perceber que o raciocínio dá certo. Sempre dá certo. Deixa eu pegar aqui 7 vezes alguma coisa. Pronto. 434. Será que ele é divisível por 7? Então, o nosso raciocínio é o seguinte, que nós vamos fazer, pegar o último algarismo e dobrar. O dobro de 4 é 8, né? E vamos fazer o quê? Uma subtração entre o dobro de 4 e o algarismo e o número que sobrou com os algarismos restantes. Então, ficou 43 menos 8. 43 menos 8 deu 35 de novo. Como 35 é divisível por 7, então 434 também vai ser. Vamos pegar um outro exemplo aí, ó. Vamos pegar um que não vai dar certo agora, tá? 240. Será que 240 é um número divisível por 7? Tá? Como eu já falei, claro que não vai ser, mas vamos fazer o teste. Então, qual que é a ideia? A ideia é você pegar o último algarismo, dobrar. Vai ficar 2 vezes o 0, vai dar 0, né? E aí você faz uma diferença entre o 24, que é o número que formou pelos algarismos restantes, menos o dobro de 0. O dobro de 0 é 0. Bom, 24 menos 0 deu 24. E eu sei que 24 não é divisível por 7. Portanto, 240 também não será divisível por 7. Tá vendo como é simples? Como é fácil? Né? Vamos pegar um número um pouco maior para a gente ver como é que fica. Vou pegar 9.275. Olha só o 9.275, o que acontece com ele. 275. Então a ideia é a gente pegar o último algarismo, né? E pegar o dobro do último algarismo. 2 vezes o 5 dá 10. Então vai ficar 927 menos 10. Então, calculando a diferença entre o número que sobrou com o dobro do último algarismo. 927 menos 10 dá 917, beleza? Eu ainda não sei se o 917 é divisível por 7. Então eu repito o processo, faço o processo mais uma vez. Então agora eu vou pegar aqui, ó, o 917 e vou fazer o mesmo processo de novo. Tá? Eu vou pegar o último algarismo, calcular o dobro dele. Bom, quem é o dobro de 7? Bom, o dobro de 7 é 14, né? Então vai ficar 91, que é o número que sobrou, menos 14. 91 menos 14 dá 77. Bom, e 77 a gente sabe que é divisível por 7. Então a resposta aqui é sim, né? 9.275 é divisível por 7, ok? Por quê? Porque 77 é divisível por 7. A gente sabe que 7 vezes 11 dá 77, tá? Viu como é fácil? O algarismo do 7 também. Vamos lá para o critério de divisibilidade por 8. Quando é que o número é divisível por 8, professor? Bom, é parecido com o critério de divisibilidade por 4. Ó. O número natural é divisível por 8 quando seus 3 últimos algarismos são 0, 0, 0 ou formam um número divisível por 8. Como assim, professor? Olha só. Vamos pegar um exemplo aqui da apostila, 1320. 1320, se eu quero saber se ele é divisível por 8, eu venho aqui e efetuo a divisão, ok? Essa é uma forma de fazer. Se a divisão for exata, sim, ele é divisível.
E se a divisão não for exata, a gente sabe que não é divisível, tá? Mas o que a gente quer saber agora é uma forma de saber se ele é divisível ou não, sem ter que ficar fazendo muita conta, né? Essa conta toda aqui, ó, eu estou fazendo ela e ela enche um pouquinho o saco para fazer, né? Dá um pouquinho de trabalho. Então a ideia é que a gente consiga saber se o número é divisível ou não, sem necessariamente ficar efetuando tanto cálculo. Então, ó, como a gente pode ver aqui, né, uma divisão exata, portanto, dá para concluir que o 1320 é divisível por 8. Agora, para a gente saber, sem ter que efetuar a conta, a gente vai olhar para o número que está nos 3 últimos algarismos. Então, ao invés de olhar para o 1320, a gente olha só no 320. Se o 320 for divisível por 8, então o número também vai ser. Tá? Então, 320 dividido por 8, a gente sabe que dá 40, né? É uma divisão exata. Portanto, 1320 também é divisível por 8. Ah, professor, mas aí também não ajudou muito, não. Ó, ajuda bastante, tá? Porque quando a gente tem um número grande, né? Vou colocar um número grande, 172.200 e... Deixa eu pensar aqui, 248. Será que esse número é divisível por 8? Então, para eu saber se ele é divisível por 8, basta olhar no número formado pelos 3 últimos algarismos. O 248 é divisível por 8? Ó, o 248 é. Se o 248 é, então o número também vai ser. Né? Vai dar 31, não vai sobrar nada. Tá vendo como é fácil? Então, os critérios de divisibilidade ajudam bastante, principalmente quando a gente tem números grandes. Vamos pegar um outro exemplo. Ó. Vou pegar aqui um número terminado em 000. Qualquer número que a gente tiver terminado em 000 vai ser divisível por 4. Tá? Então, isso aqui é divisível por 4 porque termina em 000. O número acima, ele também é divisível por 4, não, desculpa, por 8. O número acima também ficou divisível por 8, porque o número formado pelos 3 últimos algarismos era divisível por 8. Vamos pegar um outro exemplo. Vamos pegar aqui 1.748.117.016. Tá? Então eu tenho um número da 10ª ordem, um número da unidade de bilhão, e eu quero saber se ele é divisível por 4, por 8, desculpa. Então, se eu quero saber se ele é divisível por 8, basta eu olhar no número formado pelos 3 últimos algarismos. Se 0,16 for divisível por 8, o número também vai ser. E como todos devem saber, né? O 0,16 dá para dividir por 8, vai dar 2 e não vai sobrar nada. Então, 1.748.117.016 também é divisível por 8. Ok? Agora, eu posso dizer, né, com toda certeza, que o número que eu vou escrever aqui não é divisível por 6. Por 8. Vamos ver qual é a ideia. Vamos colocar esse número aqui, ó. 62.324. Tá? Como é que eu sei que esse número não é divisível por 8? Porque eu sei que a divisão do 324 pelo 8 não vai ser exata. Tá? Vou fazer aqui do lado. 324 pelo 8 vai dar 4 e não sobra nada. Aí abaixo 4 vai dar 0 e continua sobrando 4, tá? Então essa divisão ela não é exata, portanto, 62.324 também não é divisível por 8. Vamos lá para mais um critério de divisibilidade? Critério de divisibilidade por 9. Um número natural é divisível por 9 quando a soma de seus algarismos é divisível por 9. Então percebe que o critério de divisibilidade por 3 é muito parecido com o do 9. Né? No do 9, a soma dos algarismos tem que ser divisível por 9. No do 3, é a soma dos algarismos divisível por 3. Então vamos pegar um exemplo aqui, bem tranquilo, para a gente analisar. Espera aí que saiu fora. Vamos pegar aqui o exemplo do 4.239. Se eu efetuar essa divisão, eu sei que ela vai dar exata, tá? Então, 4.239 dividido por 9, ó, vai dar 4, sobrar 6. Aí vai dar 7 e não vai sobrar nada.
abaixando o 9, vai dar 1 e não vai sobrar nada. Então, olha, como é uma divisão com resto zero, a gente conclui que 4.239 é divisível por 9. Agora, uma outra forma da gente fazer isso é somando os algarismos que compõem o número. Se eu pegar 4 mais 2 mais 3 mais 9, olha só, 4 mais 2 é 6, 6 mais 3, 9, 9 mais 9, 18. Então, a soma dos algarismos é 18. 18 é um número divisível por 9, certo? Então, portanto, 4.239 também será. Vamos pegar outro exemplo? 5.407. Será que esse número é divisível por 9? Basta eu verificar se a soma dos algarismos vai ser divisível por 9. 5 mais 4 mais 0 mais 7 dá 16. E 16 não é divisível por 9. Portanto, esse número aqui não é divisível por 9. Tá vendo como é simples? Esse outro aqui, ó. 41.700, deixa eu pensar, e 87. Será que esse número é divisível por 9? Bom, para eu verificar se ele é, eu vou somar os algarismos. Se a soma dos algarismos for divisível por 9, então o número também é. 4 mais 1 mais 7 mais 8 mais 7, vamos ver quanto dá isso. 4 mais 1, 5, 5 mais 7, 12, 12 mais 8 dá 20, mais 7 dá 27. Bom, a soma deu 27. Como 27 é divisível por 9, então 41.787 também é divisível por 9. Agora, critérios de divisibilidade por 10 são os mais fáceis que tem, né? Quando é que um número natural é divisível por 10? Quando termina em 0. Simples assim, tá? Então, se eu pegar aqui o 4.000, sim, é divisível por 10. Se eu pegar o 630, também eu sei que é divisível por 10. Se eu pegar 537, a resposta é não, né? Não é divisível por 10. Então, para eu saber se o número é divisível por 10, basta olhar no último algarismo, né? Se o último algarismo for 0, a resposta é sim. Se o último algarismo for diferente de 0, a resposta é não. Tá? Muito fácil é do 10. Não precisa nem fazer mais exemplos. Quando é que um número é divisível por 100? Vou pensar agora. Bom, todo número natural é divisível por 100 quando terminar em 00. Tá? Igual ao do 10, só que tem que ter 2 zeros. Beleza? Então vamos lá. Ó. Se eu tiver aqui, ó, 670, é divisível por 100? Não. Tá? Apesar de terminar com 1 zero, tá? A ideia é que termine com 2 zeros, não com 1 apenas. Bah, tudo bem, professor, essa eu entendi. Se eu pegar o 4.200, bom, 4.200 sim, é divisível por 100. Por quê? Porque agora está terminando com 2 zeros. Quando o número terminar com 2 zeros, a resposta é sim. Se eu pegar um número bem grande, sei lá, vamos pegar aqui, ó, 4.680.000. Esse número é divisível por 100? Claro que sim. Se a gente percebe que ele termina com 2 zeros, a resposta é sim, né? Ah, mas ele termina com 4 zeros. Não importa, a gente vai olhar para os dois últimos algarismos. Se os dois últimos algarismos é 0, 0, então a resposta é sim, é divisível por 100. Bom, critério de divisibilidade por 1000 também é muito fácil, né? Quando é que um número é divisível por 1000? Quando termina em 0, 0, 0. Ok? Vamos lá. Ó. 9.400. Ele é divisível por 1000? A resposta é não. Porque tem que terminar com 3 zeros, né? Para ser divisível por 1000, tem que ser 0, 0, 0. Os 3 finais tem que ser 0, 0, 0. E aqui a gente tem 4, 0, 0. Vamos pegar um outro número. Se eu pegar aqui 45.000. Ele é divisível por 1000? A resposta é sim. Porque quando a gente olha para os 3 últimos algarismos, a gente vê que os 3 últimos algarismos é 0, 0, 0, como tem que ser. Ok? Pessoal, é isso então. Pessoal, chegamos então ao fim da nossa aula sobre critérios de divisibilidade. Espero que tenham gostado da aula. Se ainda não for inscrito no canal do professor, se inscreva, deixe seu joinha e um comentário bem legal.
Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula.